Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11. Versículo 1, assim. Graças a Deus. Vamos ler o texto. Mateus, capítulo 11, versículo 1, assim. Podemos ler? Quem já encontrou, diga amém. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, esse João é o João Batista, tá? João Batista, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhe: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizarem. Partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas, ou às multidões, a respeito de João: que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então o que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque este é de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor do reino dos céus é maior do que ele. Todos digam amém? Vamos orar. Senhor, venha falar conosco nesta noite, através da palavra que foi lida. Senhor, nos abençoe, ministra ao coração dos teus filhos, Pai, o teu querer e a tua vontade. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento em tuas mãos. Te rendemos graças, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode desocupar a sua mão e aplaudir, exaltar e glorificar o Senhor. Queridos e amados, o texto que nós acabamos de ler é um texto que fala de João Batista. E antes de eu falar do texto, eu quero trazer uma breve introdução sobre quem foi João Batista. João Batista, para quem não sabe, esse João Batista, ele era filho de Zacarias e Isabel, primo de Jesus. Tinha a mesma idade de Jesus, uma diferença de poucos meses, de um nascimento para o outro. Ele era um pouquinho mais velho que Jesus. Esse João Batista, ele foi reconhecido dentro do povo judeu como um profeta. Ele surge numa época em que Israel acreditava até que não existiria outros profetas. Deus tinha falado por muito tempo através de profecias. Muitos grandes profetas foram levantados por Deus, profetas que tiveram seus nomes estampados nas páginas
páginas da Bíblia, como Elias, como Eliseu, profetas como Amós, como Ageu, como Zacarias, profetas como Oséias, e eu poderia citar muitos outros, Ezequiel, Daniel. Porém, Israel passa por um período não de 10 anos, não de 100 anos, não de 200, não de 300, mas eles passam por um período de 400 anos aproximadamente, sem um profeta da nação, sem Deus levantar ninguém para profetizar, sem Deus levantar nenhuma voz profética dentro do território de Israel. A impressão que temos é que Deus já não queria mais falar através de profecia alguma. A impressão que temos é que Deus agora queria tratar com Israel através do silêncio. Você sabia que Deus trata conosco através do silêncio? Ah, como é doloroso você orar e não ouvir a voz de Deus. Como é doloroso você clamar e a impressão que você tem é que o céu é feito de aço e a oração não chega até o trono de Deus. É o silêncio. E esse silêncio foi durando. Esse silêncio chega até João Batista. João Batista, ele nasce e ele é levantado por Deus numa época de muita carência de profeta. Ele é levantado por Deus numa época onde a nação não tinha um referencial, uma voz referencial no meio do povo. Foi aí então que Deus levantou este homem por nome de João Batista, que não foi um profeta que curou enfermos, não foi um profeta que colocou as mãos no altar e descia fogo, como o profeta Elias. Ele não foi um profeta que curou cegos ou leprosos. Não, ele foi um profeta diferente. Não foi um profeta de muitas pregações. Ele tinha apenas uma pregação. Ele tinha apenas um esboço feito. E a única pregação de João Batista era uma pregação com o título: arrependei-vos, porque é chegado o tempo, o reino de Deus. A única pregação de citar João Batista, profeta, era a pregação do arrependimento. Ele pregava arrependimento, ele batizava, o batismo do arrependimento. E ele nas suas pregações, ele no seu batismo, ele sempre dizia: olha, eu vou batizar vocês com água. Ele batizava ali na região do Rio Jordão. Ele dizia: olha, eu vou batizar vocês com água, mas virá um depois de mim, virá um que ele não vai batizar com água, mas ele vai batizar com Espírito Santo e com fogo. Virá um enviado de Deus, o Messias, o Cristo, virá sobre a nação de Israel, e ele sim será um homem exaltado. Eu não sou digno de desatar as sandálias do pé dele. Ele sim será um homem glorificado. Ele sim será o Filho de Deus, enviado para resgatar o homem do seu pecado, para libertar o homem do corpo da morte. Aleluia! Será que você pode glorificar esse Deus? Aleluia! Você pode exaltar o Senhor? Ele era um profeta, um homem simples, se vestia simples, usava roupas de pele de animal, comia uma dieta exótica, gafanhoto e mel silvestre. Pergunte para o seu irmão: você já comeu gafanhoto? Pergunte para ele: você já viu um gafanhoto? Sua voz está fraca, você não comeu gafanhoto hoje. Deve ter comido um mosquito hoje. Lembrei de uma música, Raul Seixas: sua moça que pousou na tua sopa. Pergunte para o seu irmão: você já comeu gafanhoto? Deve ser péssimo, irmãos. Ele comia gafanhoto com mel
silvestre. Comia comida simples, se vestia simples, geralmente andava sozinho. Não é fácil ser profeta, irmãos. Escreveu uma coisa? Quando você é muito sincero, as pessoas não gostam. É uma verdade. Quem concorda comigo? Quando você é muito sincero, quando você é muito direto, quando você é transparente, as pessoas não gostam. É incrível, mas as pessoas elas preferem alguém fingido ao lado. Amizades que não são verdadeiras. É incrível. As pessoas às vezes preferem estar perto de alguém por aquilo que elas podem proporcionar. Ela é verdade, irmãos. É verdade. Às vezes as pessoas querem estar perto de alguém que tem dinheiro, pode pagar alguma coisa. São poucos aqueles que querem estar perto de alguém simples. Esse João Batista era simples. Com certeza a roupa dele não cheirava bem. Comia gafanhoto. Quem quer estar perto de alguém que na hora do almoço abre a marmita e os gafanhotos começam a pular? Quem quer estar perto de uma pessoa dessa? Ninguém. Ele era simples. E por isso as pessoas se afastavam, as pessoas não andavam com ele. Ele tinha uma missão. Qual era a missão? A missão de João Batista era simplesmente preparar o caminho para Cristo. Era abrir o caminho para que Cristo viesse. Quem queria dizer amém? E foi essa a missão que ele recebeu. E essa missão começa no seu ministério. Quando ele começa a anunciar o arrependimento, ele começa a anunciar que viria alguém depois. Ele está dizendo: olha, eu não sou o cara não. Eu não sou ninguém não. O outro que vai vir aí, ele sim deve ser exaltado e glorificado, porque ele é especial. Aleluia. E diz a Bíblia que um belo dia, esse João Batista desce para o Rio Jordão para fazer o culto, para pregar. Ele pregava e fazia o apelo. Quem quer batismo de arrependimento? Ele batizava as pessoas. Eram centenas que ele batizava. E diz a Bíblia que um certo dia ele foi para o culto às beiras do Jordão, e ele começa a pregar o arrependimento. Ele começa a ensinar arrependimento. Ele começa a pregar sobre Cristo, sobre o Senhor, sobre o Messias. E diz a Bíblia que lá do outro lado da cidade, Jesus então ele se reúne com alguns dos seus discípulos. E Jesus fala: olha, nós vamos para uma viagem hoje, prepare as coisas. Nós vamos descer lá para as bandas do Jordão. Nós temos hoje uma viagem para fazer. E os discípulos perguntaram: Senhor, mas para onde nós iremos? Nós iremos agora participar de um culto onde tem um pregador chamado João Batista. Vamos participar do culto com ele. E diz a Bíblia que Jesus começa então a descer lá para as bandas do Jordão. E João Batista está pregando para uma multidão, ensinando sobre a volta a vinda de Jesus, falando sobre arrependimento, falando sobre pecado, sobre renúncia. João Batista era duro na sua pregação. Ele não falava: irmão, se converta. Ele não falava: irmãzinha, você tem que se converter. João Batista falava: raça de víboras, vocês precisam se converter dos seus pecados. Era uma pregação dura. Ele olhava para a irmã e falava assim: ô sua surucucu, você tem que se converter. Ô sua víbora, você tem que se converter. Era uma pregação dura. Ele estava ali pregando, queridos. E de repente Jesus Cristo aparece lá próximo ao Jordão. E João Batista, a Bíblia fala que João Batista pregava. E Jesus então começa a descer ali próximo onde João Batista estava pregando. E imagino eu, na minha criatividade de pregador, imagino eu João Batista olhando assim. E quando ele viu Jesus aparecendo, penso eu que ele viu um brilho especial sobre Jesus. Penso eu que ele viu a glória de Deus Pai sobre Jesus. Penso eu que ele olhou e falou: ei, aquele ali é um homem diferente. Imagino que quando ele olhou e viu aquele homem descendo, o Espírito Santo ministrou no coração de João Batista.
O Espírito Santo olhou para João Batista e falou assim: João Batista, meu servo, sabe esse Messias que você está anunciando, sabe esse Cristo, esse ungido que você está anunciando, se prepare, porque aquele homem que está ali no meio, ele é meu filho, ele é meu escolhido, é ele que você hoje vai ter um encontro. Hoje você também vai ter um encontro com Jesus. Quem crê nisso, levanta a mão, adore e aplaude nesta noite. Deixa eu continuar aqui. Jesus vai descendo e João Batista pregando. Daqui a pouco ele começa a sentir o coração dele ferver, irmãos. Como é gostoso pregar. Como é gostoso pregar sentindo a presença de Deus. E ali pregando e sentindo um negócio diferente, sentindo um negócio diferente. E daqui a pouco ele para a pregação e fala assim: gente, eu tenho uma verdade para falar para vocês. Sabe esse Cristo que eu estou dizendo? Sabe esse Messias que eu estou dizendo? Sabe o tal de leão de Judá que eu estou dizendo? Sabe o tal do Cordeiro de Deus que eu estou dizendo? É aquele homem ali, ó, é aquele ali, é aquele filho de Deus. Eu não sou digno de tirar sandálias do pé dele, porque ele é o Filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Jesus desce. Penso eu que Jesus abraça João Batista. Penso eu que existe uma fila para o batismo. E Jesus entra atrás da filha e fala assim: João, eu sou o próximo a ser batizado, João, estou aqui na fila. E João fala: não, Senhor. O Senhor não. Eu não posso te batizar, Senhor. Eu não sou digno de tirar sandálias dos teus pés, Senhor. E Jesus então ele se torna mais servo ainda, dizendo: João, eu vim aqui para cumprir a vontade do meu Pai. Pode me batizar, João, porque eu estou aqui também para cumprir a palavra do meu Pai. Aleluia. Eu glorifico ao Senhor, irmão, porque Jesus poderia ser arrogante, ele poderia ser prepotente, mas Jesus, ele foi o mais simples, ele se esvaziou de si mesmo e assumiu uma forma de servo. Que nessa noite Jesus possa transbordar o nosso coração de humildade, que possamos reconhecer que tudo para a honra e glória do nome dele. Amém. Você pode aplaudir a ele nessa noite. Glória a Deus. E aí que João, com muita dificuldade, batiza Jesus. Jesus entra na água. João pega Jesus, batismo por imersão, sepultamento. Ele batiza Jesus. E quando ele tira Jesus das águas, diz a Bíblia que o céu abriu. Penso eu que era um dia nublado. Penso eu. E o céu abre. De repente desce uma pomba. E a pomba vem sobre Jesus. A pomba é a representação do Espírito Santo. E uma voz audível a todos bradou do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Aleluia. O próprio Deus do céu disse: este é o meu filho, o meu escolhido. Ali estava o Pai, ali estava o Filho, e ali estava o Espírito Santo de Deus. Quantos podem glorificar o Senhor? Quantos podem aplaudir a Ele? Aleluia. Amém. Então fala que Jesus saiu logo da água e Jesus foi embora. Jesus foi embora. Foi embora. Partiu. Foi embora.
João Batista nunca mais foi o mesmo. Experiências com Jesus mudam a nossa vida. Fala assim pro seu irmão do lado: experiências com Jesus, elas mudam a nossa vida. Jesus foi para um lado, João Batista permanece ali pregando arrependimento. Chegamos num texto. O que aconteceu? João Batista foi dar uma palavra para um tal imperador, um rei por nome de Herodes. E João Batista vai falar do pecado de Herodes. E quando ele fala de Herodes, do adultério que ele estava cometendo, do pecado que ele estava cometendo, Herodes ouviu aquela palavra e Herodes mandou prender João Batista. João Batista foi preso e foi condenado à morte. Nós não temos pena de morte no nosso país, mas naquela época sim, eles matavam, tiravam a vida. E ele então foi preso, foi julgado para ser morto. Tudo estava pronto para a morte de João Batista. Esse relato que nós acabamos de ler, Lucas não cita o detalhe, mas em Mateus existe um detalhe. Quando acontece o texto de Mateus capítulo 11, João Batista estava preso. Guarde essa informação. Pelas crianças no meio do uniforme, não entra e sai terrível. João Batista estava o quê? Estava preso. E o que acontece com o profeta quando ele está preso? O que acontece quando você é profeta? Quando você abençoa muitos? Quando você declara palavras na vida de muitos, porém na tua vida não acontece? O que acontece quando você vê pessoas sendo abençoadas e na tua vida as coisas não mudam? Sabe o que acontece? Nós entramos em crise. Repita comigo: nós entramos. Mais alto, diga: nós entramos em crise. Quando você vê, irmãos, na tua casa a situação, e você fala: Deus, é agora, Senhor. Você recebe uma palavra de condenação e de morte, você fala: Deus, é agora. João Batista estava preso e ele sabia que ele ia morrer. Ele mandou uma mensagem para Jesus. Vamos ler qual foi a mensagem? Capítulo 11 de Mateus, versículo 2. João, ouvindo o cárcere falar dos feitos, dos milagres que Jesus estava realizando, enviou 2 dos seus discípulos para fazer a pergunta para ele. Olha qual foi a pergunta: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Podemos ler junto? És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Ofensiva a pergunta. O Senhor é o Cristo mesmo? Ou devemos esperar outro? Ele não tinha tido experiência no Rio Jordão, queridos. Ele não viu Deus falar no Rio Jordão. Ele não viu Cristo. Ele não falou: ele é o Cristo, não vou tirar a sandália dos pés dele. Ele não viu Cristo. Viu. Toda a experiência, todo o arcabouço, tudo aquilo que ele tinha vivido com Jesus, quando ele estava preso, caiu por terra. Estamos sujeitos a passar por uma tempestade, onde
entraremos em crise. Desculpa se eu te decepcionei nessa noite. Estamos sujeitos a passar um problema em casa, com o filho, no casamento, financeiro, saúde, em alguma área. E você fala: Deus, o Senhor fez lá no passado na minha vida, e agora, Senhor? O Senhor me ajudou naquela vez lá, e agora, Senhor? Tudo aquilo que João Batista tinha de experiência com Jesus, simplesmente desapareceu. Agora ele perguntava: realmente o Senhor é o Messias? Realmente o Senhor é o Salvador, o Filho de Deus? O que Jesus respondeu? Vamos ver a resposta de Jesus, para a gente entender o texto. Jesus respondendo disse: fala para João o seguinte, versículo de número 5. Os cegos aqui fora, eles estão vendo. Os coxos estão andando. Os leprosos são limpos. Os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o Evangelho. Posso dar amém? Jesus falou assim: fala para João que se uma árvore é conhecida pelos frutos, fala para ele que eu estou orando aqui fora. Tem gente sendo curada e liberta. Aleluia. Diga para ele que eu estou indo falar com os pobres e pregar para os pobres. Diga para ele que eu estou orando por pessoas leprosas, excluídas, e eles estão sendo reinseridos na sociedade. Somos conhecidos pelos frutos. Diga para quem está do outro lado: somos conhecidos pelos frutos. Tem uma pergunta para mim, para você, só para fazer uma pergunta aqui: quais frutos nós temos dado? Jesus não foi arrogante. Jesus poderia falar o seguinte: fala para João, fala para ele, deixa eu estou na esquina. Fala para João que o problema dele, está duvidando de mim. Ninguém gosta de ser questionado. Quem concorda comigo, diga amém. Ninguém gosta de ter alguém duvidando de você. Ninguém gosta de falar e a pessoa não acreditar na tua palavra. Ninguém gosta. Imagine Jesus. Imagine o Senhor então ouvindo isso. Sabe o que Jesus fez? Mandou um recado para eles. Os discípulos foram embora, os discípulos de João Batista. E ele chamou os 12 discípulos. Ele deu uma lição para os 12 discípulos. E a minha pregação está em cima dessa lição que ele deu. E aqui nós vamos só entender, e eu já vou orar para você. Olha o que Jesus falou para eles. E aqui é a minha terceira ideia e última do texto. Partindo eles, versículo 7, Jesus começou a dizer às multidões a respeito de João. Primeira pergunta que Jesus fez: o que foste ver no? O que foste ver no? João Batista ficava lá, num lugar deserto, sozinho. Uma cana agitada pelo vento. Primeira coisa, Jesus chama João Batista de uma cana agitada pelo vento. Ele é jogado pelo vento. O vento representa o Espírito Santo. Devemos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Que mais? Sim, o que foste ver? Um homem ricamente vestido. Os que talham ricamente estão na casa dos reis. Mas o que foste ver? Foste ver um profeta. Sim, vos digo, e muito mais do que um profeta. João Batista, ele era um profeta. Fala para quem está no outro lado: você também. Mais forte, irmão, diga: você também é um profeta. Diga para o seu irmão: aquilo que você profetizar nessa noite vai acontecer, em nome de Jesus. Se você crer, bate palma bem forte para Jesus. Amém? Porque este é de quem está escrito, todo 10: eis que diante da tua face eu envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que? Jesus falou mal ou falou bem de João Batista? Mal ou bem, gente? Falou bem.
por um simples fato: Jesus entendeu João Batista. Dê essa notícia para quem estiver perto de você. Fala assim: Jesus sempre irá te entender. Será que merece uma glória a Deus? Jesus entendeu João Batista. E tem mais. João Batista tinha um histórico com Jesus. João Batista tinha crédito com Jesus. João Batista tinha moral com Jesus. Quem entendeu? Diga amém. O nome dele era conhecido lá no céu. Eu glorifico a Deus, irmãos, porque você pode ajudar uma pessoa a vida inteira. Uma coisa que você não ajuda, talvez uma coisa que você esquece, talvez um não que você dá, a pessoa simplesmente olha para você e fala: você nunca me ajuda, você não faz nada por mim, eu nunca mais quero olhar para a tua cara, nunca mais quero falar com você. Nós somos cercados de pessoas ingratas, nós somos cercados de pessoas que não valorizam, que não reconhecem aquilo que nós fazemos. São pouquíssimos aqueles que reconhecem o nosso esforço e a nossa dedicação. Às vezes nem o filho reconhece o esforço e a dedicação de um pai. Mas Jesus não, queridos. Jesus, quando João Batista falou aquilo, Jesus sabia que o que estava acontecendo com João Batista era uma fase. Jesus sabia que João Batista era um homem de Deus, um homem de potencial, um homem de firmeza. Pode ser que as pessoas elas não te reconheçam, mas Jesus, Ele sabe o teu nome, Ele conhece a tua caminhada, Ele conhece o teu encontro, Ele sabe que Ele pode contar contigo. Eu imagino Jesus falando o seguinte: ó, não fala mal dele não. Não fala mal dele não. Quem entendeu? Diga amém. Não tem ninguém aqui que é melhor do que ele. Fala para o seu irmão: Jesus não vai deixar ninguém falar mal de você. Fala assim para ele: se alguém falar mal de você, vai ter que ser devolvido. Amém? Será que você pode dar um glória aí? Merece o nome de Deus? João Batista tem história comigo. Sabe quantas pessoas ele levou para o reino? Sabe quantos se converteram pela vida dele? Você não sabe. Eu sei quantos se converteram pela vida dele. Vou encerrar a pregação agora e orar pela sua vida. Eu já falei muito hoje. Muito. Já preguei de manhã, estou pregando até agora. Jesus. Ainda não vou pegar com a minha esposa à noite. Vou pegar na outra. É claro, Jesus. Para encerrar a pregação. Quando nós estamos na crise, irmãos, nós duvidamos, sentimos medo, achamos que não vai dar certo. Quem concorda comigo? Diga amém. Quando o negócio aperta, às vezes nós murmuramos, às vezes até afastamos da igreja, de Deus. Às vezes tem um pastor que você quer atender. Eu te entendo quando você está sem. E olha, eu sou humano como você. Imagine ele. Hoje talvez você não esteja em crise nenhuma. Glória a Deus por isso. Mas amanhã talvez a crise venha. Ou talvez hoje você está aí sentado se perguntando: por que na minha vida as coisas não vão melhor? Será que Deus não está me vendo? Será que Deus... Olha, Ele te entende. E não se preocupe.
Porque ainda que as pessoas não te compreendam, Ele te entende. Foi Ele que te criou. Glória a Deus. Aleluia. Ele conhece cada partícula do teu corpo, do teu caráter, da tua personalidade. Jesus não desistiu de João Batista. É sinal que Ele também não desiste de mim, Jesus. Se hoje você está no meio de um turbilhão de crises, não se preocupe. João Batista era um homem de Deus e passou por crises, passou por problemas, foi preso, foi morto, foi decapitado. A vida talvez tenha sido dura para você. A vida talvez tenha sido muito trágica para você. Talvez a vida tenha sido muito dolorosa, mas não se preocupe. Servimos um Deus grande, poderoso. Servimos um Deus que trabalha com uma complexidade tão grande que hoje eu não entendo o trabalhar dele, mas amanhã eu consigo entender que tudo aquilo que ele fez é bom, é perfeito e é maravilhoso. Tira a propósito para todas as coisas. Aleluia! Será que você pode aplaudir? Essa pode usar. Feche os teus olhos agora.